Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa última aula sobre o tópico modelagem conceitual. Nessa aqui, a gente vai terminar relembrando alguns erros mais comuns de modelagem e mencionando muito superficialmente algumas ferramentas que vocês têm para fazer a modelagem. Vamos falar então dos erros mais comuns. Quando eu comecei a falar de mecanismos de abstração e técnicas de modelagem, eu ressaltei para vocês que a modelagem é um processo criativo. Ela vai definir um pouco de subjetividade do projetista e da forma como nós queremos abordar a nossa realidade, que a gente vem chamando aqui de universo de discurso. E vai depender também da notação que a gente adotar. Na nossa disciplina, nós estamos adotando, por exemplo, a disciplina tal como compilada no livro Projeto de Banco de Dados, do professor Reuser, mas se vocês usarem uma outra ferramenta case, se vocês pegarem um outro livro, vocês vão pegar uma notação graficamente desenhada de uma outra forma e que pode ter um conceito ou outro um pouquinho diferente. Bom, muitas vezes, na nossa tentativa de fazer uma representação daquilo que a gente quer guardar de informação sobre um universo de discurso, não existe certo ou errado. Existem implicações de escolhas que eu fiz e o que eu acabei representando com essas escolhas. Por isso, desculpem enfatizar tantas vezes, na nossa disciplina a gente fecha os enunciados para forçar que vocês sejam obrigados a ter uma escolha para mostrar uma situação em que tipicamente um dado construto tem que ser usado, mas no mundo real nem sempre é assim. A gente tem 2, 3, 4 formas de modelar a mesma coisa com algumas implicações. O nosso esquema, então, vai estar incorreto se eu não estiver representando corretamente aquilo que eu tinha a intenção de representar do mundo, que é o meu universo de discurso. Se eu não usar corretamente os conceitos do modelo, por exemplo, se eu ligar uma entidade numa entidade, se eu botar um atributo que não é nem de entidade e relacionamento, ou se eu inventar uma estrelinha para botar em algum lugar. Tá? E se eu apresentar redundâncias desnecessárias. Então, é sobre esse último aspecto que eu vou estar falando aqui nesse conjunto de transparências, como um conjunto de dicas que vocês devem cuidar de redundâncias desnecessárias. Então, entre os erros mais comuns está a ideia de que eu não consigo identificar corretamente entidades. Ela tem atributos de mais ou ela tem atributos de menos. E essa questão a gente conseguiu ver em vários exemplos dos exercícios que nós trabalhamos. Por exemplo, quando a gente misturou o exemplar de livro com a obra no exercício da biblioteca, ou quando a gente representou uma categoria como um atributo de produto no primeiro exercício lá da venda de produtos, né? Então, eu não consigo reconhecer exatamente as entidades que eu deveria representar, muitas vezes fazendo uma fusão de conceitos que são, na verdade, diferentes. E o outro erro que a gente costuma fazer é o que eu chamo de proliferação de códigos. Primeiro, achar que tudo tem que ter, abre aspas, uma chave primária. Na entidade de relacionamento, nada precisa ter chaves. O que a gente precisa capturar, se assim for necessário, são restrições de integridade do tipo de identificação. Então, eu quero chamar atenção sobre propriedades da minha informação, que esse atributo no conjunto de entidades não se repetem, esse aqui também não, né? Mas a gente não precisa inventar código para tudo, porque é lá no relacional que a gente vai precisar de chaves primárias. Eu costumo dizer que são entidades, são coisas que a gente consegue apontar, mesmo que a gente não saiba nenhum valor sobre elas. E entre os códigos também que a gente pode inventar, são códigos que são formas de implementação de relacionamentos que a gente acha que precisa, tá? Mas que também, de novo, muitas vezes é um adiantar uma forma de implementação, em particular do modelo relacional. Bom, tem um cara que diz que uma informação se registrada em 2 lugares são 2. É o Keeper, tá? Ele disse isso num livro bem bacana, até um pouquinho antigo, mas lá em 93, tá?
E, basicamente, ele faz referência ao uso de um conceito que não existe dentro da modelagem relacional. Se ela existe, é uma deformação, que a gente vai comentar depois lá nas ferramentas. Então, quando a gente faz relacionamentos sobre entidades que existem, tá? A gente não precisa trazer nenhum valor dessas entidades para conseguir implementar isso aí. Os relacionamentos significam esses objetos estão ligados. Não precisa disso para complementar relacionamentos e não precisa disso para fazer identificação de valores baseados num contexto. Para isso a gente tem as chamadas entidades fracas. Aqui tem um exemplo de um dos erros mais comuns que eu consigo imaginar, né, na minha vida assim de professora. Vamos imaginar aqui que a gente tem um relacionamento de lotação que diz que um dado empregado está lotado em algum departamento e que um departamento então tem a lotação de algum empregado. Esse empregado aqui tem alguns atributos, não interessam quais são. Esse departamento aqui também tem alguns atributos. E esse relacionamento está dito, cada vez que existe um relacionamento, é entre um empregado, aqui eu estou desenhando o Joãozinho, né? E o departamento no qual ele trabalha, eu não preciso saber nenhum valor deles. Muito bem. Tem muita gente que, por causa do relacional, diz o seguinte: eu preciso botar um código aqui em departamento, então vamos inclusive pintar ele de pretinho aqui. Eu preciso também ter um código aqui empregado, vamos até pintar ele aqui do pretinho. E para eu saber exatamente o departamento no qual eu estou lotado, deixa eu aproveitar aí, tem gente que inclusive dá esse nome, e deixa eu migrar o código de departamento. Assim não tem erro nenhum, tá? Eu sei o meu nome, eu sei o meu SIC, eu também sei o código do departamento no qual eu estou lotado. Isso aqui é um grande erro. Por quê? Porque, o relacionamento já serve para isso. Mesmo que eu não saiba nenhum dado dessa pessoa, eu consigo relacionar com esse departamento, mesmo que eu não saiba nenhum dado sobre esse departamento. A segunda coisa que tem de erro aqui é que fazer isso aqui não tem o efeito que a gente deseja ao tentar fazer isso. O que isso significa? Vamos supor que isso aqui tenha como código departamento o valor D1. E eu me relacione, então, com esse departamento aqui através de relação. E aí eu coloque aqui na minha descrição, eu bote que o meu SIC é o SIC C1, que o meu nome é Karen, vou botar aqui pela letra K, e que o código do departamento para o qual eu trabalho é D2. E aí a gente se pergunta, qual dos dois que está valendo? O meu relacionamento com esse objeto aqui, cujo valor de código departamento é D1, ou está valendo esse D2 aqui? Isso aqui é apenas um valor de um atributo, tá? Não é um objeto que eu quero representar. Então, o valor do atributo e os objetos são coisas bastante diferentes. Em resumo, isso aqui é um erro, tá? O relacionamento já serve para isso e, além disso, ele pode me introduzir algum tipo de inconsistência. Eu posso ter um relacionamento com dado do departamento e esse código não estar correto. Outros erros bastante comuns relacionados com redundância é uma dada entidade que, na verdade, representa dois ou mais conceitos ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, né, isso aí a gente ilustrou bastante bem naquele exercício lá da biblioteca, quando a gente falou de obra ou título de acervo e exemplar. A gente falou lá que tinha um livro da Gabriela, que era feito pelo Jorge Amado, e que eu tinha 4 exemplares desse livro. E como é que eu descubro esse problema, né, de ter uma entidade representando conceitos? Uma dica que eu posso fazer é olhem
as relações que existem entre os dados, entre os atributos. Isso estava bastante claro naquele nosso exemplo lá da biblioteca. Tinha coisas que sempre tinham que acontecer juntas, né? Então, cada vez que aparecesse o livro Gabriela, tinha que aparecer o mesmo autor, tinham que aparecer as mesmas palavras-chave. Isso quer dizer que esses valores estão relacionados entre si. E de exemplar era só o número sequencial e o fato que o exemplar era tomado, emprestado. Então, olhem bem para os exemplos dos dados, para as diferentes instâncias, e quando vocês veem grupos de valores que sempre acontecem juntos, pode ser que aí tenham duas entidades que estão escondidas na verdade. Uma outra forma da gente verificar que a gente não representou os conceitos corretamente é aquilo que a gente chama de anomalia de atualização. Isso aqui a gente viu lá no primeiro exercício de vendas, quando a gente falou que a gente tinha a entidade produto e a gente precisava ter um relacionamento de classificação com a entidade categoria. Lembram desse exemplo aqui? Foi o primeiro que a gente fez. E por que a gente advogou, né, que a categoria não era um atributo aqui do nosso produto e que ela tinha que ser representada, na verdade, por uma entidade separada, ela era um conceito com existência própria. Bom, na verdade, quando a gente pensava, a gente estava falando daquilo que a gente chama de anomalias de atualização. Eu queria poder definir categorias antes de definir os produtos. Então, se eu fizesse assim, eu não poderia fazer, estaria apta a representar a informação de uma categoria, a menos que eu tivesse o primeiro produto já cadastrado. A segunda coisa que eu preciso cuidar é se eu perco a informação. De novo, se eu representasse isso, tivesse só um produto de uma categoria e removesse ele, o que ia acontecer? Eu ia perder a informação de uma categoria. E outra coisa que eu tenho que cuidar bastante é se um conjunto de informações se repetem. Quando eles se repetem, eles estão sempre precisando se repetir juntos, tá? Então, se eu troco, por exemplo, lá no livro, digamos que eu tenha que trocar o conjunto de palavras-chave associada com o livro Gabriela e tivesse representado o título de acervo e o exemplar tudo junto como uma coisa só, eu ia ter que trocar esse conjunto de palavras-chave em todos aqueles exemplares. Isso, na verdade, é explicado por um conceito que a gente chama de dependência funcional, né, que existem entre os valores. Então, esses grupos de informações, eles estão relacionados a um objeto, tá? Então, a gente pode cuidar, né, dessas combinações de valores que ou eu estou inapto a representar, ou eu perco, ou que eu preciso cuidar que elas têm que se repetir iguais, tá? Um outro erro é quando a gente faz relacionamentos desnecessários. E frequentemente isso acontece na forma de ciclos. Vamos ver um exemplo. Então vamos supor que eu quero representar isso aqui. Os médicos visitam os quartos dos pacientes que cuidam. Então eu fui lá, representei as entidades que eu precisava, o paciente, o quarto e o médico. E aí diz que os médicos visitam os quartos. Então, eu fui lá e botei que o médico visita o quarto. Está colocado aqui. Dos pacientes que cuidam. Então, eu fui lá e coloquei esse relacionamento de atendimento aqui do paciente que cuida. E bom, né? O paciente está localizado num quarto. Então, né, já que eu tenho que saber qual é o quarto do paciente aqui, eu coloquei também esse relacionamento de localização. Quando a gente olha aqui, será que tem algum relacionamento que é dispensável? Será que eu for lá e eu cortar esse atendimento aqui, eu continuo sabendo qual é o quarto que eu tenho que visitar? Então, vamos ver. Qual é o quarto que eu tenho que visitar? Eu visito esse quarto aqui
e nesse quarto aqui tem até 3 pacientes. Mas qual deles é meu? Então, eu não consigo cortar esse relacionamento aqui. Muito bem. Será que eu posso cortar esse relacionamento aqui? Muito bem. Eu sei de quem é que eu cuido, eu sei quais são os quartos que eu tenho que visitar, mas se eu chego naquele quarto e digo assim, quem é que está aqui? Eu não sei. Então, não é bom para o hospital, né? Então, esse aqui também não é dispensável. Finalmente, será que eu posso cortar esse aqui? Então, eu sei que eu atendo o Joãozinho, Mariazinha e o Pedrinho. São os pacientes de quem eu cuido. Eu sei que cada um desses pacientes está num dado quarto. Portanto, quais são os quartos que eu tenho que visitar? Aqueles que estão onde estão localizados os meus pacientes. Eu chego exatamente na mesma informação e não preciso criar esse ciclo aqui. Além disso, porque isso representa 2 caminhos diferentes, se eu tivesse essa redundância colocada aqui, podia ser que houvesse uma divergência por anomalias de atualização entre eu saber quais são os quartos que eu tenho que visitar por causa dos meus pacientes e aqueles que eu digo que eu tenho que visitar, eles teriam que sempre ser mantidos consistentes. 2 informações guardadas 2 vezes são uma fonte muito provável de erros devido a essas redundâncias. Portanto, esse relacionamento de visita não é necessário. Outros erros bastante comuns, né, são atributos de relacionamentos que não são adequadamente colocados naquele relacionamento, a gente coloca nas entidades, insistimos nisso em vários exercícios, né? Problemas quando a gente representa um grau maior do que 2, a gente viu que, na verdade, quando a gente tem um relacionamento de grau N, sempre tem que ter N entidades participantes, e na prática é muito difícil a gente ter relacionamentos ternários, quaternários e assim por diante, porque eu sempre preciso ter triplas, quádruplas, quintas de entidades. E na prática tem sempre uma que talvez seja parcial ali ou repetitiva. Né? Nesse caso, a gente pode usar as entidades associativas que a gente viu, ou mesmo usar como macete de representar aquele relacionamento através de uma entidade. E finalmente, embora possa parecer assim meio curioso, né, um erro bastante comum é o mau uso de generalização. Uma regrinha muito simples que a gente pode pensar é a regrinha na qual a gente vai dizer que a entidade especializada é um tipo de entidade generalizada. Se a gente disser isso normalmente, está tudo certo. Se essa frase não cair bem, talvez a gente tenha representando uma outra situação que não é a de generalização. Frequentemente, eu vejo as pessoas ligando através de generalização composições. Então, eu boto, por exemplo, escritório, conceito generalizado, sei lá, secretária, editor e chefe. E aí diz que a secretária é um tipo de escritório, o chefe é um tipo de escritório e o editor é um tipo de escritório. Na verdade, um escritório é composto de uma secretária, um chefe e de vários editores. Tá? Então, pode parecer estranho, mas é um erro muito, muito, muito comum. Tentem usar esse macetezinho aí de ver que a entidade especializada é um tipo de entidade generalizada para confirmar. E, finalmente, a modelagem conceitual é uma ferramenta para a gente modelar conceitos, para a gente entender o que tem que ir no banco de dados. É para a gente focar nas informações e nas suas propriedades. É um instrumento de diálogo com o nosso cliente. Portanto, tomar decisões de implementação enquanto a gente está fazendo essa modelagem conceitual é um erro bastante comum. A gente pode ter que conviver prematuramente com alguns problemas.
Para terminar, então, eu queria falar muito rapidamente de ferramentas de modelagem. Então, as ferramentas de modelagem, para elas terem esse nome e para elas serem úteis, né, elas têm que adotar uma notação e elas vão variar em ter mais ou menos recursos. A gente mostrou aqui um panorama de recursos de construtos muito úteis e que são muito consolidados. Existem várias outras propostas acadêmicas de coisas bem mais complexas, bem mais poderosas e que acabaram não vingando, né? Elas são úteis, mas não são tão comuns assim para justificar. Elas têm que ter um diagramador ou um desenhador de acordo com essa notação para a gente fazer os desenhos. Mas se essa nossa ferramenta de modelagem for só um diagramador, eu posso fazer isso aí com o Visio, eu posso fazer isso com o Draw.io, ou eu posso fazer isso com esse monte de ferramentas que tem stencils, ou seja, formatinhos voltados à entidade de relacionamento e simplesmente eu vou desenhar coisas com esses símbolos da entidade de relacionamento e fazer desenhos bonitinhos. Uma ferramenta de modelagem, ela não pode se restringir ao aspecto de diagramação. Junto com o diagrama, eu tenho que ter uma série de informações textuais que me descrevem o significado de todas as entidades, de todos os relacionamentos, dos atributos, os tipos de dados, as restrições que eu não consegui especificar graficamente através dos construtos da anotação que eu estou usando. Toda essa descrição textual ela é muito importante porque mais tarde alguém vai dar manutenção nas aplicações, vai precisar estender essa base de dados e ela precisa então saber ou vai querer extrair informações daquela base de dados para fazer aplicações de ciência de dados, por exemplo, e precisa saber o que é que tem na base de dados, sob que restrições, o que quer dizer exatamente um cliente, o que quer dizer exatamente um posto de saúde ou um paciente. Além disso, é muito útil que eu tenha um gerador de esquema lógico, e existem isso para o modelo relacional, as regras de mapeamento são bem consolidadas, de tal forma que eu não preciso fazer tudo de novo, né? Então, existem regras de que as entidades vão virar tabelas, os atributos vão ser representados dessa forma, os relacionamentos, se eles forem 1 para N, vai ser representado de um jeito, se eles forem N para M, eu vou representar de outro jeito. Então, eu aperto num botão e consigo gerar um esquema lógico sobre o qual eu posso fazer vários refinamentos, melhorar, pensar em representações melhores por questões de implementação e desempenho e, posteriormente, agregar preocupações físicas. E, além disso, eu posso ter vários outros recursos, né? Um deles, muito útil, frequentemente, é a engenharia reversa, a partir de um conjunto de tabelas que existe no banco de dados relacional, que eu não sei o que tem lá dentro, né? Eu posso querer gerar um diagrama entidade e relacionamento para fazer documentação, para entender, para resgatar informações. Bom, uma ferramenta bem legal nesse sentido é a DBMain, ela tem uma notação super rica, né? Praticamente tudo que a gente falou ela só não tem a entidade associativa. Se vocês virem aqui esse desenho, ela tem os identificadores, ela tem identificadores compostos, atributos opcionais, ela tem atributos compostos, ela tem atributos repetitivos, ela tem identificação de relacionamento, generalização, especialização, praticamente tudo que a gente conversou eles têm. A única coisa que vocês têm que cuidar é que a notação das cardinalidades dos relacionamentos, elas são a notação europeia Merise, e, portanto, elas são o contrário do que a gente aprendeu, tá? A gente diz que o livro, normalmente a gente diria que estaria aqui, né? O papel e a cardinalidade dele. No DBMain ele está aqui, então o papel e a cardinalidade de livro dentro desse relacionamento está aqui, né? E o papel e a cardinalidade de autor dentro desse relacionamento está colocada aqui, tá? Então isso nós aprendemos invertido, nós aprendemos
que é a notação Peter Chain, que estaria lá do outro lado, né? Mas isso na notação Merise não funciona. E por que que isso é importante? Porque depois vocês vão querer gerar código e ele vai gerar código errado porque vocês desenharam errado, tá? Então tomem esse cuidado. Ele tem depois disso mapeamento lógico, mapeamento físico. Junto com essas entidades, vocês podem botar as informações dos atributos, da semântica, detalhes de implementação, bem completácio. Depois ele vai gerar vários tipos de relatório e tem muito, muito, muito mais que isso. Lamentavelmente, a partir desse ano, vocês têm uma licença acadêmica paga, mudou, eu confesso que eu não sei o valor, e um trial de 30 dias, tá? Bom, outras que podem ajudar vocês é a BR Modelo. A BR Modelo foi criada por um aluno do professor Reuser, junto com a sua equipe de pesquisa, o professor Ronaldo, né? Ela casa exatamente com a notação que a gente vê no livro do professor Reuser e ela é voltada ao ensino. A versão atual, que é mantida por alunos e não necessariamente existem voluntários, ela virou um desenhador, não tem mais o dicionário de dados integrado e ele gera código SQL. Tá? Então, realmente, ela só está voltada para ensinar a atividade de modelagem, não a representar as modelagens com a descrição textual junto. Tem uma versão web, que por enquanto não está mais disponível, o grupo pretende colocar em breve, mas vai demorar um pouquinho, então você só tem a versão desktop e só tem para Windows e Linux. E tem uma outra ferramenta chamada Enterprise Architect também, que é bastante parecida com a notação mais rica. Bom, aí tem várias ferramentas que são comerciais, e uma característica das ferramentas que são comerciais é que elas são muitas vezes muito próximas ao modelo lógico relacional e um pouco se confundem. Então, várias coisas que eu disse aqui que não precisa fazer, não precisa botar um relacionamento, pode botar atributos no relacionamento, que não precisa botar chave estrangeira, que não sei o que, tarará. Se vocês usarem algumas dessas ferramentas, isso não vai ser verdade, mas na verdade é porque elas não são ferramentas de modelagem conceitual, tá? Elas são um relacional disfarçado. Então, RWin é um exemplo, tá? Ela fala de migração de chave porque ela se vê mais como uma ferramenta de produtividade para gerar código SQL e ela também só aceita fazer relacionamentos de 1 para N, ou seja, não pode ter N dos dois lados, tá? Bom, na maioria dos casos, então, são conceitos bem próximos ao modelo lógico. Você só tem atributos elementares, não tem atributos complexos. Vocês têm atributos opcionais, mas não tem atributos repetitivos. Vocês têm relacionamento de N para M, mas vocês não podem botar atributos nele. E alguns permitem fazer a generalização. E para esses relacionamentos, frequentemente é a notação pé de galinha, tá? Então, existem uns símbolozinhos, umas convenções, onde vocês vão, através de barrinhas, de bolinhas, ou de pé de galinha, que é esse desenhozinho aqui, dizer se é 1 para N, 0N, 1 para 1, e assim por diante. Então, essa é a chamada notação pé de galinha. Tá? Dessa categoria, um bom exemplo é o Oracle Data Modeler, tem uma versão acadêmica que vocês podem baixar, mas chamando a atenção, ela é bastante próxima do modelo lógico. E aqui tem um link bem legal, tá? Onde vocês têm uma comparação de várias opções de ferramentas, com os recursos em alto nível do que eles têm, e vocês podem fazer algumas seleções, como qual é a plataforma que vocês querem, ou se ele gera engenharia reversa, ou assim por diante, ele vai mostrando quais são as opções, dentre as que ele está compilando, que podem ajudar vocês. Então, com isso, nós encerramos a parte do conteúdo de modelagem conceitual.
Eu recomendo fortemente que, além das videoaulas, dos exercícios, vocês possam ler os capítulos 2 e 3 do livro Projeto de Banco de Dados do professor Reuser. E para quem quiser um artigo um pouco mais acadêmico, né, tem um artigo do Peter Chain, né, que vamos lembrar, foi quem propôs essa ideia bastante revolucionária lá em 76, e vamos combinar que, já sendo ainda padrão para modelagem de banco de dados, quase 50 anos depois, é uma grande contribuição. Ele escreveu então esse artigo Entity Relationship Model Past, Present and Future. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!